Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, nós vamos conversar agora sobre as regras de concordância verbal. Dentro da parte 3, a gente vai ver as principais regras de concordância em relação ao verbo ser, que é um verbo muito especial dentro da língua portuguesa, tá ok? Então vamos lá? Novamente, as regras com exemplos. 1. Regrinha 1. Sujeito, pronome pessoal reto. Então, a gente vai ter uma atenção especial quando o sujeito for um dos pronomes pessoais retos. Lembrando, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Exemplo, nós somos alma e corpo. Ela é beleza e terror. Então, aqui a gente vai obedecer o pronome. O pronome nós vai gerar o quê? Uma concordância com o verbo no plural. Assim como um pronome ela, que é um pronome no singular, vai gerar uma concordância no singular. Tranquilo, né? Sujeito personativo. Aqui a gente vai entender que o sujeito personativo é toda vez que eu tenho como sujeito de uma frase um nome de uma pessoa ou citações ou expressões que indicam pessoas. Então vamos lá. Exemplo: Michael Jackson foi muitas coisas: cantor, compositor e dançarino. Então, apesar do que eu estou dizendo depois, eu faço o quê, gente? Eu tenho lá o sujeito que é, né, que é personativo, indicando pessoa, então o verbo vai concordar com ele. Nesse caso, eu tenho um sujeito personativo singular. Então, o verbo também permanecerá, concordará no singular. Nesse caso aqui, a gente tem observações, tá? Quando o sujeito e o predicativo, tá? Já fiz a correção também na apostila, atualizei para vocês. Quando o sujeito e o predicativo são personativos, né, indicam pessoas, há duas concordâncias possíveis. Aqui eu vou falar para vocês que predicativo será toda a informação, qualidade sobre o sujeito que vai vir depois do verbo ser, tá? Vai vir no predicado, mas é uma qualidade do sujeito. Predicativo está dentro do predicado, tá ok? Mas se refere ao sujeito. Então, com exemplos, Michael Jackson foi muitos artistas, cantor, compositor e dançarino. Aqui eu estou usando, eu posso tanto fazer a concordância novamente com o sujeito personativo, tá? Mas eu tenho também uma expressão personativa. Só que aqui eu estou escolhendo, no primeiro momento, fazer a concordância no singular com o sujeito personativo. Aqui, o que a expressão personativa está me mostrando? Muitos artistas são pessoas. Então, quando eu tenho sujeito personativo e uma expressão personativa, que vem a ser o predicativo, eu tanto posso concordar com o sujeito personativo quanto com essa expressão personativa, que é predicativo, porque está se referindo ao sujeito, tá ok? Então vamos ver ali, como eu falei, eu posso tanto concordar com o sujeito personativo quanto com a expressão personativa. No primeiro exemplo, eu já fiz a concordância com o sujeito, tá? Por isso ficou no singular. Agora eu vou escolher fazer a concordância com a expressão personativa, que nesse caso está no plural. Então o verbo vai concordar ficando no plural. Michael Jackson foram muitos artistas. Aqui pode soar, né? Soar que não fica muito bem e tal, pode soar estranho, mas é importante que a gente conheça que existe essa possibilidade, ok? Para a gente não sair dizendo por aí que alguém escreveu errado e tal, a gente tem que ter um cuidado especial de saber que algumas regras, tá? Permitem uma concordância que nem sempre soa tão bem, mas que está correta também, ok, gente? Vamos lá. Observação 2 que também é muito importante, tá? Quando o sujeito personativo, aqui a gente está continuando a observação 2 porque ainda se trata da mesma regra, tá? Concorre com o pronome reto, então eu já falei que o pronome reto são os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando eu tenho sujeito personativo ali numa disputa, digamos assim, com o pronome reto, a concordância será feita com o pronome reto. Então, ele ganha, ok? A gente está falando em concorrer aqui para mostrar quem é que ganha. Tem o sujeito personativo, mas eu tenho um pronome reto, ele ganha. Então, a concordância será com ele.
Michael Jackson, sou eu. Tá vendo que o verbo, né, o verbo ser nesse momento está sendo conjugado em relação ao pronome eu. Eu sou. Então, Michael Jackson, sou eu. Tem o pronome reto, né, que está funcionando como sujeito, e o verbo no singular. Tudo bem? Observação 3, gente. Se o sujeito e o predicativo forem pronomes, se eu falei aquela hora que o sujeito personativo perdia para o pronome reto, e agora, se o sujeito e o predicativo forem pronomes, como é que vai funcionar? A concordância será com o que vier primeiro. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Eu não sou ele e ele não é eu. Não ficou bonito, mas presta atenção. Aqui eu tenho o pronome reto eu e ali eu tenho o pronome reto ele. Na primeira oração, antes da vírgula, quem veio primeiro? Eu. Então, eu vou fazer a concordância no singular. Eu não sou, eu sou, tá? O eu, que é o pronome reto, tá? Aliás, o verbo vai ter que concordar com o pronome reto eu. Então, eu vou fazer a concordância com ele. Mas aqui, como eu tenho, depois da vírgula, uma outra oração, e como é que eu sei disso? Se existem dois verbos, eu tenho duas orações. Então, ali, eu tenho duas orações separadas por vírgulas, tá? Então, por vírgula nesse caso. Eu não sou ele. Então, eu vem primeiro que ele. E ele não sou eu. Nesse caso, destacado de amarelo, o ele veio primeiro. Então, a concordância ali desse verbo ficará no singular, mas dessa vez a concordância com ele. Ele é ou ele não é, tá ok? Então, preste atenção que quando houver ali, tá, a concorrência ali de dois pronomes, eu vou sempre fazer a concordância com o primeiro pronome dessa oração. E aqui, lembrando, eu tenho duas orações. Sempre que eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, ok? Uma antes da vírgula e outra depois da vírgula. Tudo bem? Por isso essa carinha meio preocupada aí, porque pode não soar bem, mas a gente tem que conhecer as possibilidades, tá? Regra 3. Sujeito representado por pronomes tudo, nada, isto, aquilo ou coisas em geral, tá? Em predicados nominais. Predicados nominais é quando a gente tem um verbo de ligação, que é um verbo que determina, que mostra estado, e ali o predicativo, que é essa qualidade do sujeito, como informação mais importante do predicado, tá? Então, geralmente eu terei predicado, tá? Nominal, quando o nome for a palavra mais importante desse predicado. E esse nome mais importante é o predicativo, a informação que vem depois do verbo. Quando o verbo não traz informação nova, quando o verbo é só um verbo de estado, eu terei sim uma informação muito importante ligada a outra palavra que não ao verbo, tá? Por isso o predicado se chamará nominal. Então, para resumir, predicado nominal é aquele no qual o verbo não é a palavra mais importante. Exemplos para gente. No início, tudo são flores. Eu tenho ali, tá? O predicativo flores. Então, eu posso fazer a concordância, tá? Quando eu tenho ali como falou. Eu vou fazer a concordância principalmente com o predicativo, tá ok? No início, tudo são flores. Mas eu também tenho a possibilidade de concordar com o sujeito. Então, no início, tudo é flores, só que, preferencialmente, como eu falei, a gente vai concordar com o predicativo, tá ok? Então, sempre que você tiver sujeito representado por esses pronomes, tudo, nada, isso, aquilo ou coisas de modo geral, quando o predicado for nominal, ou seja, predicados como o verbo ser ali, tá? Em que o verbo não traz informação nova e sim o predicativo, você vai preferir fazer a concordância com o predicativo, tá ok? Focando principalmente nesse caso, quando você tem o tudo representando o singular e um predicativo plural. Aí você vai ficar na dúvida. Você pode usar os dois? Pode, mas sabendo que preferencialmente, tá? A maioria dos gramáticos, eles vão puxar para essa concordância com o predicativo, principalmente quando tiver na disputa de singular e plural, tá? Continuando, sujeito, pronome interrogativo que ou quem. Como é que vai funcionar? Que são poemas? Então a gente vai concordar novamente com o predicativo. Poemas é plural,
então o verbo vai ficar no plural, tá? Predicativo plural, verbo no plural. E nesse caso, quem foram esses poetas? Então agora nós temos novamente predicativo poetas, plural, o verbo no plural. Então, quando tiver o pronome interrogativo que ou o pronome interrogativo quem, a gente novamente vai puxar para o valor do predicativo, principalmente quando ele for plural, ok? Regra 5. Na indicação de horas, datas, tempo ou distância, quando essas palavrinhas, tá, forem predicativos, que a gente já falou, que são palavras mais importantes dentro do predicado nominal, que é aquele predicado em que o verbo não é a palavra mais importante. Exemplos: são 12 horas. Então, eu tenho ali, ó, predicativo 12. Então, a gente vai puxar ali para concordância, tá? 12 é o número de horas, então a gente vai concordar. Não é 12 horas, são 12 horas. É meio-dia. Então, a palavrinha meio-dia está no singular. Então, eu vou manter o verbo ser no singular. É quente, indicando tempo, também singular, já que o predicativo quente, tá? Está no singular. Daqui à sua casa são 2 quilômetros. Ali na indicação de quilômetros, né, de distância, eu tenho ali 2. Então, eu vou fazer a concordância com esse predicativo que está no plural. Então, o verbinho vai ficar no plural, tá? Ok? Observação. Na indicação de datas, as duas concordâncias são aceitas. Aqui, gente, é bem explicadinho pra gente. Olha, se eu digo hoje são 22 de outubro, o que está acontecendo? Por que eu coloquei no plural? Porque eu tenho o numeral 22. Então, hoje são 22 de outubro, tá? A concordância será feita com o numeral. Mas eu também posso, tá? E aí vai ficar no plural. Mas eu também posso fazer a concordância no singular, mas tem um motivo muito especial. Porque quando eu digo hoje é 22 de outubro, eu estou pensando em que hoje é dia 22 de outubro, tá? Então, o dia, tá, exige uma concordância singular, enquanto 22, né, indica plural. Então, nesse caso, está implícito. Eu já sei que é 20, quando eu digo que é 22 de outubro, que hoje é o dia 22 de outubro. Então, mesmo que você não se lembre disso, existem essas duas possíveis concordâncias, tá? Plural, por concordar com o numeral, ou o singular, quando em datas você quiser indicar que você está falando de um dia. 22 de outubro é um dia especial, né? É um dia específico ao qual você está se referindo, ok? A observação 2, na indicação de horas, porém associadas a locuções como perto de, cerca de, mais de. Como vai funcionar? Exemplo: era mais de 10 horas ou eram mais de 10 horas. Então, você vai ter a possibilidade também de fazer a concordância no singular ou plural, só que quando tiver essas locuções, tá? Perto de, ou cerca de, mais de, quando você pensar em horas e tiver que associar a locuções exemplificadas como essas aqui, tá ok? 6, regrinha 6, verbo ser seguido de termos, prestem bem atenção, muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos, etc. Ou pronomes também demonstrativo, o pronome demonstrativo o. Vou explicar o que é esse pronome demonstrativo o aqui agora, tá? Por exemplo, 10 reais é muito para alguns, tá? Então, associado, quando você tiver um verbo ser e logo em seguida a palavrinha muito, né, os termos muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais e menos, você vai se lembrar de manter este verbo ser no singular, tá ok? 10 reais é muito para alguns, 1000 palavras é pouco, sofrimentos é o que vemos nessa imagem. Então, a nossa tendência, porque a gente falou 10.000 e sofrimentos no plural, é tentar puxar esse verbo para o plural. Mas a gente vai se lembrar que ali eu tenho o verbo ser, né, conjugado na forma do é, seguido dessas palavrinhas, muito pouco. E nesse caso, gente, por que eu estou falando que o é pronome demonstrativo?
Percebam comigo que quando eu falo sofrimentos, é o que vemos nessa imagem. Pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos, de um modo geral, são pronomes que servem para você demonstrar, mostrar alguma coisa. Aquele, aquela, isso, aquilo. E esse o aqui, apesar de estar nessa forma de o, se você tentar encaixar aqui e substituir por aquilo, vai funcionar. Então, ele é o pronome demonstrativo aquilo, porém escrito de uma forma mais reduzida, tá? Sofrimentos é aquilo que vemos nessa imagem, tá? Então, aqui nós temos um o, que aparenta ser apenas um o inocente aí, mas é o pronome aquilo, escrito de forma reduzida, tudo bem? Continuando. 7. Exemplo agora do verbo ser e a expressão expletiva. O que é expressão expletiva, gente? Uma expressão que está lá só de enfeite, tá? Então, o que está de enfeite, se eu tirar, não faz falta para a compreensão da mensagem. E nem vai fazer falta também na hora que eu tentar ali mudar alguma coisa na frase, tá? Ele não vai provocar nenhuma alteração importante na frase. E aí também a gente tem que ter cuidado, tá? O verbo ser e a expressão expletiva é que, versus também o que pronome relativo. Então, ali eu tenho dois ques. Um que vai estar associado ao é que, né? É que, esse é que não vai fazer falta, e o que. Como é que você vai perceber isso? Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui, os mais pobres é que sempre sofrem. Então, eu falei que a expressão expletiva é o é e o que, juntos. Eu coloco aqui destacado o que, para vocês perceberem que tem um que vai participar da expressão expletiva e tem um que é um pronome relativo. Para quem não está lembrando, pronome relativo é aquele que se refere a algo que eu acabei de falar, ou que eu disse antes. Como assim? Vou mostrar para vocês. No primeiro exemplo, eu digo, os mais pobres é que sempre sofrem. O que eu tenho ali? O sujeito, os mais pobres. Como é que eu sei que é sujeito? Se eu vou lá, localizo o verbo. É. Quem é que sempre sofrem? Os mais pobres. Isso é o sujeito, tá? De quem eu estou falando. E em seguida eu pergunto para vocês, olha, eu mostro para vocês. O sujeito não está entre o verbo e essa partícula aqui. O sujeito está lá na ordem direta, na posição dele, iniciando a sentença, tá? Então, quando o sujeito está nessa posição e a gente tem ali a função expletiva é que, percebam que eu posso tirar, ó. Os mais pobres sempre sofrem. Se eu tirar o é e o que, não vai fazer a mínima falta. Os mais pobres sempre sofrem. Então, nesse caso aí, né, como ele não faz falta, esse ezinho vai ficar invariável, tá? Eu não vou mudar, ele vai ser sempre singular, tá ok? Agora vamos ver o segundo exemplo. São os mais pobres que sempre sofrem. Nesse caso, percebam comigo que eu tenho um termo entre o verbo e a partícula. Então, eu tenho ali os mais pobres, que antes eu tinha escrito na posição certinha de sujeito, eu tenho agora esse termo aí intercalando, ó, se metendo entre o verbo ser e a partícula que. Então, nesse caso, eu tenho que fazer a concordância com o termo. Com qual termo? Este termo que eu estou apontando, os mais pobres. Esse termo aí, os mais pobres, é um termo que está, né? Está bem explicadinho aí como plural. Os mais pobres. Eu tenho ali o os, que é o artigo indefinido masculino plural, e pobres, que é uma palavra no plural. Então, como eu tenho os mais pobres, que é plural, o verbo vai ficar no plural também, tá? E percebam ali que esse que, ele é pronome relativo, porque eu estou falando, são os mais pobres, os quais, ou que sempre sofrem. Quem é que está sendo representado, né, por esse que? Os pobres. São eles que sempre sofrem, tá? É para não ficar repetindo, são os mais pobres sempre sofrem, tá? O pronome relativo é justamente para você se referir a algo que você falou na intenção de não ficar repetindo, 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 tá? Então, são os mais pobres sempre sofrem. Então, o pronome relativo é isso, ele tem essa função de se referir a um termo anterior, tá ok? Então, ele retoma, como eu falei, o termo anterior porque ele é um pronome relativo. Então, tem bastante diferença entre o é que, tá? O é, o verbo ser associado ao quezinho, que é expletivo, que pode sair, não faz falta, e o que está retomando o termo anterior, e assim, pronome relativo. Tudo bem?
Muito obrigada, pessoal!